Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui você vai aprender a fazer o cálculo da gessagem e quando que você deve fazer essa operação, que é a aplicação de gesso na sua lavoura. Então, se você quer saber quando que você aplica gesso na lavoura, fica comigo nesse vídeo. Beleza, em primeiro lugar, para você saber se você deve ou não fazer uma gessagem, você tem que ter em mãos a análise química, análise de fertilidade química do seu solo e que você deve fazer anualmente. Dependendo da cultura, mas normalmente você deve fazer na profundidade de 0 a 20 centímetros e para verificar a necessidade de fazer uma gessagem, o ideal é que você também amostre de 20 a 40. É importante que seja uma amostragem bem feita e que você tenha confiança do laboratório que fez a análise. E aí você vai olhar para 3 indicadores de que você vai observar para você decidir se você precisa ou não fazer a gessagem, tá? Então vamos lá aos indicadores. Primeiro, você vai ver se tem enxofre suficiente no seu solo para o desenvolvimento da sua cultura. Muitas, na verdade o enxofre ele é um macronutriente, ou seja, ele é um elemento químico essencial para o desenvolvimento das plantas. E algumas culturas exigem mais e outras menos. Então você precisa consultar o boletim técnico e ver se a cultura que você trabalha tem o suficiente de enxofre no solo, tá? O ideal, uma dica geral aqui para você, é você olhar para a análise e ver, por exemplo, se tem pelo menos 10 miligramas por decímetro cúbico de 0 a 20, se você estiver implantando a cultura, tá? E se você não estiver implantando, tiver menos que isso, mas for uma cultura perene que já está lá bem estabelecida, de 20 a 40 costuma acumular mais enxofre, porque ele é um ânion e ele acaba descendo mais fácil no perfil do solo. Então você vai lá e vê se de 20 a 40 você tem pelo menos aí de 10 a 20 miligramas por decímetro cúbico. Talvez atenda aí grande parte das culturas, tá? Mas é sempre importante você checar o boletim técnico. E isso é importante também, porque o gesso, ele fornece o enxofre na forma de sulfato, então ele é mais prontamente disponível para absorção das plantas, porque essa é a forma que assim que o gesso reage no solo com água, ele disponibiliza, ele tem uma alta solubilidade, disponibiliza o enxofre exatamente no formato que a planta absorve, tá? Então, de repente você vai entrar com uma cultura lá e você tem pouco enxofre de 0 a 20, mas você tem muito de 20 a 40. Então, quando a raiz da planta está crescendo, ela já vai precisar de enxofre. Então, é importante que você faça uma aplicação. Nesse caso, se esse for o fator único que você tiver para fazer a gessagem, o único pré-requisito para você fazer a gessagem, então você pode calcular pela dose que a planta precisa de enxofre e não pela dose, pelo cálculo de gessagem que eu vou te falar nesse vídeo aqui, fica até o fim do vídeo. Segundo fator, você vê de 20 a 40 se os teores de cálcio no solo estão acima ou abaixo de 4 milimol cargas por decímetro cúbico ou 0,4 centimol cargas por decímetro cúbico. Se estiver abaixo desse valor, então você precisa fazer uma operação de gessagem, com o cálculo de gessagem que eu vou te passar aqui. Então esse é outro fator importante para você observar, por isso a importância de fazer a análise de 20 a 40. O último e talvez o mais importante, que é aquele fator que vai definir se as suas raízes vão crescer ou não, é você verificar a compactação química e também você vê isso pela análise de solo. O que causa a compactação química na maioria dos casos? O teor de alumínio no solo. Então você vai verificar a saturação por alumínio, se ela é alta, se ela é mais alta do que tolera aquela cultura que você está trabalhando, de 20 a 40, e se ela estiver passando da porcentagem que a cultura que você trabalha tolera, então você precisa fazer uma gessagem com o cálculo da gessagem que eu vou te passar aqui também. De forma geral, se passar de 40% saturação por alumínio, que é aquele eminho minúsculo, se passar, você precisa fazer a gessagem de qualquer jeito. Tem culturas aí que, hortaliças por exemplo, que tem uma profundidade radicular aí que chega a 20 a 40, 5%, 10% de saturação por alumínio você já precisa fazer.
E você pega aí outras culturas como milho, cana-de-açúcar, varia aí de 15 a 20% de saturação por alumínio. Então, o ideal é que se tiver algum problema com alumínio, você já faz a gessagem, isso vai proporcionar ainda cálcio e enxofre para o seu solo e para a sua planta, tá? E vamos lá, qual é a fórmula da gessagem? Se você identificou algum desses problemas aí, algum desses indicadores, você precisa fazer a gessagem. Segundo o boletim técnico 100 do Instituto Agronômico de Campinas, a fórmula ideal para gessagem nesses casos aí, principalmente nesses dois últimos, né, o teor de cálcio abaixo de 4 milimol carga e ou a saturação por alumínio muito alta, você vai pegar o seguinte, né, vou colocar a fórmula aqui para você. A necessidade de gessagem é igual a 6 vezes o teor de argila no seu solo e você tem que ver se esse teor de argila está expresso em gramas por quilo. Se estiver expresso em porcentagem, para transformar para gramas por quilo, você multiplica o valor por 10. E o resultado vai sair em quilos por hectare. Então, por exemplo, se no seu solo você tiver 20% de argila, você vai transformar para gramas por quilo. Ou pode ser que a análise granulométrica que você fizer já vem em gramas por quilo, tá? Então você não transforma, mas se vier em porcentagem você transforma. Então 20% de argila é equivalente a 200 gramas por quilo. 200 gramas por quilo você faz vezes 6, vamos lá, 6 vezes 2 é 12. Então 6 vezes 200 é 1.200. 1.200 quilos de gesso por hectare, no caso dessa recomendação que eu dei o exemplo. É isso aí, eu espero que isso te ajude bastante no seu manejo e que você tenha produtividades muito mais altas e plantas muito mais resistentes, nutritivas e tudo mais. Espero que tenha gostado, se gostou deixa o like, temos vídeos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Se você tem alguma outra experiência com gessagem, deixa nos comentários, alguma outra fórmula que você conheça, alguma outra experiência, ou se você já fez essa experiência, deu certo, deu errado, deixa nos comentários, porque isso é muito importante para enriquecer a nossa discussão aqui no canal. É isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.